vejo hoje em dia acontecer é uma criança entrar inteira na escola, com o físico conectado e funcionando da maneira mais biológica possível. Eu vejo uma criança entrando com emoções muito vivas e fluídas e liberadoras de ações. Eu vejo crianças entrando com um cognitivo completamente aberto, aprendendo sem nem saber por onde ela está aprendendo. E aí eu vejo lá na outra ponta esse adulto saindo desse processo longuíssimo da nossa escolaridade, ele saindo com o físico desconectado, com dores nas costas, com um certo desconforto na própria existência física, ou uma separação, né? Puxa, estou me dedicando demais ao trabalho, preciso fazer alguma coisa física, como se o físico tivesse separado durante o trabalho, né? O modelo de escola que nós temos, não é? Em 99,9% das escolas, é um modelo que vem da iniciativa política de 3 países europeus. A Prússia militar, no século XVIII e XIX, o maior exército do mundo naquela época, que precisava de seres humanos obedientes, organizados hierarquicamente, atendendo imediatamente ao toque de clarim, que é o toque da sineta na escola. Depois, teve a influência da França do século XIX, uma França onde a instituição mais reconhecida era o convento. Então temos hoje as celas de aula, não são salas, são celas, com a monja, a professora, sozinha, como uma monja está no convento. E finalmente a Inglaterra da Revolução Industrial do século XIX. A necessidade de criar a padronização de tempo, os 50 minutos de aula, a necessidade de compartimentar cartesianamente, organizar disciplinarmente, ter um ritmo único de produção, tudo isso está aí na escola, tudo. Um dos problemas que a gente detectava na escola Presidente Campos Sales, e é geral no país, é que as práticas pedagógicas dos professores, elas estão ancoradas em concepções que vê a criança como um ser menor, como uma miniatura de adulto, como uma tábula rasa, e que é o adulto que sabe o que é bom para ela. E o que se tenta fazer na escola Presidente Campos Sales é passar dessas práticas para práticas que vê a criança como um ser completo, como um ser competente, que é capaz de tomar decisão, que é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver. Isso aqui foi final de 2007. Os professores e os alunos foram embora de férias, sabendo que quando voltasse ia encontrar no lugar de 12 salas de aula, 4 grandes salões. No nosso projeto, o primeiro professor do aluno é o aluno. Se eles escolhem fazer matemática, e aí um tem uma dúvida, eles conversam entre eles, esclareceu a dúvida, eles continuam a trabalhar autonomamente. Se não conseguiu esclarecer, levanta a mão e um dos professores vem até o grupo. A gente poderia ajudar a fazer isso também, mas, por exemplo, os membros fazendo que são de cada salão, fazendo o seu salão, não precisando ir lá, né? Porque se a gente marcasse um dia de todo mundo em cada salão, ia ser bem legal.
E a escola tem que se preocupar com isso. Só que a escola, para se preocupar com isso, no mínimo tinha que estar preparado para acessar a criança que está ali na frente, né? Não se relacionar com uma criança que ele construiu aqui, né? E se relaciona não com o aluno real e concreto, se relaciona com o aluno que está aqui na cabeça dele. Temos registros muito bem concebidos, e nesses registros são as evidências de aprendizagem que as crianças e jovens fazem, dizendo o momento, como, qual é o instrumento que utilizou. Agora, a prova não utilizamos, que a prova não prova nada. A prova é perder tempo e ter a ilusão de que se avalia alguma coisa. Nem damos nota. Nota é comparar pessoas e nós comparamos a nós mesmos. O que eu posso dizer é que a avaliação acontece quando cada um de nós sente que aprendeu algo, um conteúdo, atingiu um objetivo, completou um projeto, domina uma destreza, uma competência, e vai partilhar com os outros. A avaliação tem que ser partilha. Ou seja, vai manifestar esse conhecimento em ação, desenvolvimento de competências com os outros, e quem estiver dos outros interessado em aprender, aprende com quem já aprendeu. Para quem está estudando para ser professor, pelo menos era como eu me sentia, isso era muito forte. O fatalismo, é assim mesmo, pois é, mas na prática não dá certo. Quando surge uma reflexão interessante, mais diferenciada, volta-se sempre assim, mas na prática a gente não dá para fazer isso. Vai na escola pública, então imagina, não tem condições de se fazer uma coisa dessa. E daí, por exemplo, a professora de matemática pediu para vocês estudarem equação, vamos supor. Tá errado. Não tem professora de matemática. É a nossa tutora. É a nossa tutora. É quem ajuda a gente. Não tem professor? A gente escolheu, não tem professor. Quando se fala de IDEB, estamos a referir-nos a uma sigla que, em princípio, representaria Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mas não é, porque a fórmula do cálculo do IDEB parte dos resultados do PABA Brasil e do fluxo escolar. Bom, o fluxo escolar só existe na medida em que há divisão cartesiana em série, no que não faz sentido nenhum. E a Prova Brasil, enquanto instrumento de avaliação extremamente falível, não avalia o desenvolvimento nem o conhecimento. Apenas avalia a capacidade de retenção, de acumulação cognitiva em memória de curto prazo para debitar numa prova e esquecer. Ou seja, o D de IDEB não significa desenvolvimento, mas decoreba. É um D de decoreba. Uma escola não muda toda simultâneo, não é? Mudam as pessoas, não é? As pessoas mudam as escolas, as pessoas mudam o mundo, como diria o Paulo Freire. Então o que acontece no início é que há disponibilidade da parte de algumas pessoas dentro da escola. 3, 4, 5 professores que decidem começar com responsabilidade, criança não é cobaia, não é? Com responsabilidade, com estudo, com a comunidade, um caminho, seja lá qual for o caminho. Revendo as práticas, transformando as práticas e, sobretudo, respeitando quem não quer mudar.
querem continuar dando aula, com certeza, têm todo o direito, ninguém os incomoda, mas afirmar a possibilidade de melhor educação. Esse pequeno grupo é acompanhado pela direção da escola, pela Secretaria de Educação, ou pela Superintendência, que delega alguém para acompanhar e avaliar, e por alguém ligado à universidade, para juntar a teoria à prática, criar uma praxis coerente, fundamentada. Isso dura entre 3 a 7 anos. Ao fim desse tempo, toda a escola adere, porque os resultados estão lá. E os resultados são que as crianças que participam desse pequeno grupo inicial, com os professores e os pais, são mais sábios e mais felizes. Paulo Freire, na página 15 do livro Pedagogia da Autonomia, ele diz que era contra o neoliberalismo, que é uma forma do capitalismo, né? O capitalismo neoliberal, né? Porque o neoliberalismo negava o sonho e a utopia. A gente rebaixou o ser humano a um servidor de um sistema morto, de um organismo morto. Ele, sem dúvida, tem vida, porque tem pessoas alimentando ele, mas ele é patológico, né? Ele é destruidor, ele adoece. Então a gente vê na escola professores doentes, alunos doentes, a gente vê nos bancos pessoas doentes, a gente vê, enfim, de uma maneira geral, a sociedade ela está doente. A escola não inventou a injustiça, né? A escola não é aquela que produz a desigualdade, mas ela consolida a desigualdade na medida em que separa os instruídos dos não instruídos. Então nós estamos numa conjuntura, né, em que há forças muito conservadoras na sociedade, que buscam a preservação de privilégios. Mudar a educação, para mudar a educação, precisa mudar o rumo que a civilização está tomando. Acho que nós temos que colocar a pergunta: que civilização queremos? É essa, no fundo. Que civilização queremos? Que ser humano queremos?